Fala galera, aqui é Eduardo Valentim. No vídeo de hoje eu quero falar um pouco mais sobre como foi o processo de seleção, né, um pouco mais detalhado. Eu sei que já tem muito vídeo aí na internet, né, sobre isso, inclusive eu vou deixar alguns aí que eu recomendo que você assista, tá? Sobre esse tema de como se preparar, né, para as entrevistas em si. Mas o que eu quero passar aqui é a minha experiência, tá, em relação a isso. O que eu fiz para me preparar, o que eu acho que é interessante, né? Inclusive se preparar assim para entrevistas, né, que possam surgir pontos básicos, pontos assim que são muito importantes você ter em mente, né, para que quando você vai fazer a entrevista você se saia bem, tá? O raciocínio, né? Essa semana eu fiz uma palestra, né? Eu dei uma palestra numa faculdade junto com outras pessoas que também trabalhavam fora, contando como é que foi o processo de adaptação, né? Como é a experiência de trabalhar fora, né? O que enfrentou, quais foram as dificuldades. E é mais ou menos, com um pouquinho mais de coisa aqui, que eu vou fazer um resumo para vocês, mas é mais ou menos sobre isso que eu quero falar. Assim, se você realmente quer trabalhar fora, né, a gente tem que ter na cabeça que não é um processo simples, não é um processo fácil, é uma coisa que pode levar muito tempo, né, você se preparar para isso, desde que uma pesquisa sobre o lugar que você quer ir, né, se você pensa que quer ir para um lugar só porque gosta do lugar, mas você não está apto por vários motivos a ir para aquele lugar, por exemplo, não, eu quero ir para aquele lugar, mas eu não sei inglês, tem que aprender inglês, né, primeiro. Eu quero ir para aquele lugar, mas o meu visto não permite, eu não tenho visto, sei lá, não dá para conseguir, eu não sei. Depende do local que você realmente quer ir. Ou é muito difícil, né? Não dizendo que isso vai impossibilitar, mas você sabe que vai ser muito mais difícil conseguir e vai levar mais tempo. Então é bom que você esteja preparado para isso. Até desde a seleção do lugar é complicado, né? Você tem que saber todo o trâmite para que isso aconteça. Isso eventualmente vai levar tempo, né? Isso vai levar tempo, vai te consumir. E é um processo longo, é uma coisa que você vai começar e daqui a pouco, não, cara, tá tão complicado de ir, isso aqui. E aí dia, não quer mais, desiste, pode até desistir. Mas o que eu posso dizer é que vale muito a pena, tá? Apesar das dificuldades, eu acho que vale muito a pena pela experiência, né? De você estar trabalhando num lugar bastante diferente, com cultura diferente, né? E você também com a família, se tiver família ou não, né? A possibilidade de viajar, essas coisas, tudo você imagina, né? Quando você quer arriscar. E é um risco, certo? É um risco que você também vai correr de a coisa dar certo ou não dar. Pode acontecer também de não dar certo. Mas eu acho que se for uma coisa bem planejada, bem preparada, vai dar certo. Então, esse foi o primeiro tema que a gente conversou, né? Nessa palestra. E aí, como é que foi assim, o que me motivou, né, a sair? Primeiro foi com relação à família. Eu queria dar uma oportunidade para os filhos, né, não só para conhecer outro lugar, mas para estudar em outro lugar e para a gente sentir assim um pouco mais de segurança, né, no geral. E eu também sempre quis trabalhar fora, sempre sonhei com isso, já falei várias vezes nos vídeos, né? Era um sonho meu, então eu precisava passar por isso. Apesar de eu querer, eu sempre sentia receio, né? Eu sempre sentia receio, eu sempre sentia, né, assim, como se eu não tivesse a capacidade de tentar, né? Eu achava, não, vai ter entrevista ali, estão me chamando para entrevista em inglês, não vou não, eu não sei. Não vou passar. Não tenho capacidade. Era muito isso. Você se sabota demais, sabe? E aí eu achei que era melhor, não vou fazer não. Eu fui adiando, mas eu queria, né? Mas não fazer não, deixa pra lá. Então fui adiando, até chegar num ponto onde eu falar, não, ou vai ou não vai mais, né? Eu tô ficando aqui velho. O que me ajudou muito na preparação foram as simulações de entrevistas, né? Primeiro eu comecei a simular
né? Como eu estava fazendo processo para Irlanda e também para Portugal, né? Eu lembro que eram os dois, porque Portugal exigia o inglês também. Então primeiro era Portugal, depois é que eu mudei para Irlanda. E aí eu estava fazendo algumas simulações de entrevista usando aquelas ferramentas de inglês iTalk, Cambly, né? Na verdade foi só iTalk. Então eu tava usando aquelas ferramentas para você marcar um horário para você aprender inglês, né, com um professor só, você e o professor, que é no iTalk, por exemplo. iTalk é um aplicativo que tem isso, você agenda a aula e você paga por hora, né? Então isso me ajudou bastante, porque aí eu escolhi o professor que era bom no tema que eu queria, né, que era entrevista e tudo mais, então eu acabei simulando as entrevistas com ele e isso me ajudou bastante também no processo seletivo. A outra coisa é qual é a empresa que você está aplicando, qual é o currículo que você está vendo lá, você detonar aquilo ali, né? Você tem que realmente saber muito o que eles estão pedindo e não só saber, mas como estruturar a resposta para aquilo ali. Foi assim que eu comecei a simular e depois disso eu comecei a fazer entrevistas. Às vezes até não era entrevista assim que eu queria, sabe, a empresa que eu queria, mas eu falei, não, eu vou fazer só para eu começar a testar, ter feedback se possível, mas aí eu vou analisando e tal, vou treinando, né? Então fui treinando, isso é muito bom também. Me ajudou muito, né, aquela parte de você ficar simulando as entrevistas, né? Então, sobre as perguntas não vão ser só técnicas, né? Vão ser perguntas também sobre, assim, experiências, né? Sobre soft skills, né? Soft skills são perguntas mais sobre as suas habilidades, né? E é muito importante que você estruture bem a resposta, né? Eu acho que para mim é o mais importante de se preparar para a entrevista, é estruturar bem a resposta. É você conseguir passar a sua ideia, não só em uma língua diferente, né? Você tem que treinar para isso, mas o seu raciocínio, né? Você tem que passar uma segurança do que está falando, né? Eu acho importante. Por exemplo, existe aqui, pelo menos na Europa, eu acredito que seja assim, que eu fiz isso, já estudei sobre isso, já vi sobre isso, mas aqui na Europa e acho que no Canadá também, não sei, Estados Unidos, eu acho que deve ser padrão para tudo, né? Para todo tipo de entrevista no mundo todo, eu acho que deveria ser assim. É você estruturar a resposta. Se for uma pergunta sobre experiência, por exemplo, você responder de uma forma estruturada usando um modelo chamado STAR. É uma sigla, né? Significa, então, Situation, Target, Action e Result. Então é situação, o alvo, a ação que você tomou e o resultado que foi obtido. E nesses pontos você estrutura a sua resposta e coloca em cima disso. Por exemplo, o cara pergunta para você, como é que foi, me fale sobre um projeto que você trabalhou ultimamente, que foi muito desafiador e você foi além pro cliente, sei lá. Aí você, tinha um projeto na minha empresa que eles estavam querendo atingir tantas vendas por segundo, sei lá, uma coisa assim, atender, né, o sistema tantas vendas por segundo. A gente tinha que melhorar o sistema. Pronto, esse era o problema, né? O problema que estava sendo apresentado. E o alvo era o que eles queriam obter. Não, eles queriam atingir uma meta de tanto, como eu já disse, né? Tanto vendas por segundo, o desempenho teria que ser tanto, a resposta teria que ser tanto para o cliente, para a gente evitar problema. Esse era o alvo, né? E a ação que foi tomada. Aí a gente fez assim, a gente melhorou isso, aquilo, e eu tomei iniciativa para fazer isso. Aí você joga tudo que foi, principalmente que foi de bom, né, sobre aquele projeto, o que você fez, né, o que você contribuiu. Essa questão de você ficar sempre falando, nós fizemos, nós não sei o que, não é o momento agora, entendeu? O momento agora é você dizer, eu fiz isso, fiz aquilo e tal, por mais que tenha sido um time, mas eu tava no time tal, beleza, eu tava no time tal. Agora, o que você fez? Eu não quero saber o que vocês fizeram, entendeu? O que você fez especificamente. Então é focar mais nesse ponto, né? E aí o resultado que foi isso, a gente conseguiu atingir tanto, ou não, a gente não conseguiu atingir o que a gente queria, mas a gente fez isso, ou então a gente superou o que a gente queria. O importante é passar essa estrutura, você responde isso, sei lá, em poucos minutos, né? 2, 3 minutos você consegue estruturar uma resposta dessa.
Você torna a entrevista mais rica, mais dinâmica. Você até pode responder mais, né? Dar mais exemplos, o que é bom. E no final, como resultado, né? Você diz, olha, a gente conseguiu esse resultado aqui, e apresentar dados. Eu acho que o mais importante para as empresas, né, é ter noção com o que ela está lidando. Então, por exemplo, não adianta nada você chegar e dizer, olha, eu fiz uma melhoria, não sei o que, o resultado foi que o sistema ficou mais rápido, né? Porque eles estão vendendo mais. Tá, beleza, eles estão vendendo mais, o sistema está mais rápido, mas quão mais rápido assim, né? Quanto foi o ganho, né? Quanto foi que você conseguiu atingir? Né, o seu trabalho, ele valeu o quê, entendeu? Em números. Então, se não tiver isso, eu acho que não fica uma coisa muito, né, rica no final. Você pode fazer um negócio estruturado, no final não ter dados, aí você deixa a desejar, né? Então, com relação a isso, a minha dica é essa: você estruturar a sua resposta, né? E você treinando bastante isso, você consegue, né, entregar. Bom, como eu disse, eu vou deixar alguns links aqui de referência, o que eu usei na época, tá? Na descrição, se você quiser saber um pouco mais. Eu já disse sobre o EWTV, que tem uma playlist só sobre isso. Também tem uma outra pessoa que eu sigo, que essa pessoa já ensina em inglês, mas como você responder várias e várias perguntas, como você se portar na entrevista. Tem uma série de situações que eu acho esse cara muito bom. Então também vou deixar na descrição o link do canal dele, tá? E é isso, agora eu vou tomar meu café. Já comprei meu café aqui. Depois a gente se fala mais. Até o próximo vídeo.